Os ostracodermos foram peixes caracterizados por um esqueleto cartilaginoso e por terem seu corpo coberto por placas ósseas, formando uma espécie de armadura que envolvia o corpo do animal. Eram também amandibulados, ou seja, que não possuíam mandíbula. Os ostracodermos surgiram no período ordovinciano, durante um momento em que houve uma grande diversificação da vida após a explosão cambriana, e foram extintos no final do período devoniano, há cerca de 360 milhões de anos atrás. Esses animais são classificados como agnatos e são um grupo parafilético. Alguns ostracodermes, como os heterostrace, possuíam um sistema respiratório singular, perfeitamente adaptado à vida aquática. A morfologia das brânquias dos heterostrace guarda semelhanças com a dos ciclóstomos atuais, como as lampreias e as feiticeiras. Eram bolsas que se abriam tanto para a faringe quanto para o exterior. Cada heterossarco possuía de 10 a 11 pares dessas bolsas, dispostas em série ao longo dos flancos do corpo. Cada bolsa branquial estava conectada a um ducto exalante, responsável por conduzir a água para fora do corpo. As marcas desses ductos, preservadas em fósseis, revelam a posição e o tamanho das brânquias, que se localizavam lateralmente ao corpo, com a primeira bolsa logo atrás do olho. A principal função das brânquias era realizar as trocas gasosas, permitindo a absorção de oxigênio da água e a eliminação de dióxido de carbono. Essa função era vital para a sobrevivência dos ostracodermes em seus ambientes aquáticos. Além disso, as brânquias desempenhavam um papel crucial na regulação do equilíbrio ácido-base e na excreção de amônia, um produto do metabolismo. Ao estudar as brânquias, os paleontólogos conseguem reconstruir, em grande parte, o sistema respiratório desses animais pré-históricos. Essa reconstrução permite traçar paralelos com os sistemas respiratórios de outros grupos de vertebrados, contribuindo para uma compreensão mais aprofundada da evolução da vida dos vertebrados na Terra. Através das brânquias dos heterostrace, podemos vislumbrar um passado aquático rico em diversidade e adaptação, e compreender como a vida se moldou ao longo de anos. A hipótese mais aceita para explicar o mecanismo respiratório envolve a existência de um véu muscular que induzia a corrente de água pelas brânquias, similar ao que ocorre em lampreias modernas. No entanto, a falta de evidências fósseis diretas desse véu muscular torna a teoria sujeita a debates. Outra hipótese menos provável sugere a contração de uma bolsa branquial e a expansão das demais por sucção, mas essa teoria enfrenta dificuldades em explicar um ritmo respiratório eficiente e a relação com a contração cardíaca. O sistema olfativo também apresenta peculiaridades. A narina, localizada dentro da cavidade bucal, sugere que o olfato era utilizado principalmente para detectar substâncias dentro da boca e não odores externos. Essa característica, juntamente com a organização do sistema olfativo, que apresenta semelhanças com a de peixes pulmonados, indica possíveis adaptações a ambientes com baixa disponibilidade de oxigênio. A complexa armadura dos atracodermos, com o gênero Anglaspis como exemplo marcante, era uma característica definidora desses antigos vertebrados. Essa espécie de capa óssea, composta por diversas placas articuladas, desempenhava um papel crucial em suas vidas, oferecendo proteção, suporte e possivelmente até funções sensoriais. O escudo dorsal, a peça central dessa armadura, cobria a parte superior do corpo, desde a cabeça até a região das brânquias. Essa estrutura protegia órgãos vitais como o cérebro e os órgãos sensoriais, além de servir como ponto de ancoragem para os músculos, garantindo a estabilidade do animal. A borda inferior do escudo dorsal formava a parte superior da boca, sugerindo uma dieta baseada em pequenos organismos. As órbitas oculares, localizadas lateralmente,
eram pequenas e simples, indicando que a visão não era o sentido mais desenvolvido desses animais. A posição das órbitas proporcionava uma ampla visão lateral, útil para detectar predadores ou presas. A respiração era facilitada por uma grande abertura posterior, onde a água, após passar pelas brânquias, era expelida. Outras placas, como a suborbital, a branquial e a ventral, completavam a armadura, cada uma com função específica. A placa branquial, por exemplo, protegia as brânquias e possuía uma crista que poderia ter auxiliado na natação. Ao longo da evolução, a armadura dos atracodermas sofreu modificações, com as placas se fundindo e se subdividindo para atender às necessidades adaptativas de cada gênero. Essa evolução permitiu que os atracodermos ocupassem diferentes nichos ecológicos, demonstrando variabilidade e eficiência dessa estrutura. Anatomia geral dos estracodermes. São animais que não possuem mandíbulas, ou seja, são animais do grupo dos agnatos. Esses animais tinham no seu corpo placas ósseas. A nadadeira caudal era usualmente do tipo heterocerca, onde o lobo superior é maior que o lobo inferior. Os estracodermes possuíam um coração, um par de olhos, ouvido bem rústico e primitivo. A região frontal é mais larga que a região caudal, por causa das placas ósseas. Possuíam vértebras rudimentares. Todos os peixes ostracodermes tinham seus ossos internos cartilaginosos. Os ostracodermos possuem dois grupos principais, os pteraspidomorfos e os cefalaspidomorfos. Na videoaula de hoje, vamos falar separadamente um pouco sobre a anatomia desses dois grupos. Pteraspidomorfos eram animais de 20 centímetros a 2 metros, viviam em águas marinhas. Nas suas placas ósseas laterais tinham aberturas branquiais que permitiam os mesmos respirar, e nas suas placas ósseas possuíam canais sensoriais. Esses canais eram mais especializados em torno da cabeça do peixe. Cefalaspidomorfos. Os peixes desse grupo eram menor comparado com o grupo anterior. Eles possuíam no máximo 30 centímetros. Na região anterior da cabeça, os cefalapidomorfos têm uma placa única e pesada, cobrindo a cabeça como um escudo cefálico. Por esse motivo, a parte anterior do corpo do animal era mais afilado, perdendo mais a largura. A boca do animal era na região ventral. Esses animais viviam em fundos de lagos de água doce. Tinham nadadeiras peitorais pares e a nadadeira caudal também era heterocerca. Embora os ostracodermos sejam animais extremamente importantes para compreender o contexto evolutivo dos vertebrados, poucos estudos focados em caracterizar a sua ecologia foram realizados. Acredita-se que, em sua maioria, eles eram animais filtradores. Porém, embora não possuíssem maxila, algumas poucas espécies apresentavam placas orais móveis de diversos tipos, dispostas em torno de sua boca. Estas placas são únicas destes ostracodermos, não ocorrendo em nenhum animal vivente, e faz com que acreditamos que algumas poucas espécies desses animais eram predadoras de pequenos animais de corpo mole. Por apresentar esse tipo de armadura ao qual nomeia o grupo, se faz crer que os ostracodermos viviam em um ambiente de intensa predação, fazendo com que as características lhe ajudassem a garantir a sua sobrevivência. Também se acredita que eles eram provavelmente animais bentônicos, ou seja, viviam nos fundos dos mares, próximo ao substrato, para capturar as matérias orgânicas vindas da superfície. Antes, acreditava que esses animais tivessem sido extintos graças ao surgimento dos primeiros peixes com mandíbula, os gnatostomados. Porém, essa hipótese caiu por terra com a descoberta de inúmeros fósseis que mostram que estes animais coexistiram por cerca de 50 milhões de anos, durante o Siluriano Superior e o Devoniano.